queda de 2% na receita orçamentária em relação a 2014. Esse foi um dos resultados apresentados na audiência pública da Secretaria de Finanças, realizada no dia 27. O secretário André Oliveira Castro prestou contas do primeiro quadrimestre de 2015, que corresponde aos meses de janeiro a abril. O município tem apresentado crescimento nominal, mas como a gente pode observar, tanto no valor total quanto no valor das transferências estaduais, esse crescimento nominal é abaixo da inflação, o que significa que a gente teve queda tanto no total quanto nas transferências. Essa queda, de certa forma, ela foi diminuída por conta da boa performance das receitas tributárias, que são aquelas que o município tem uma ação política direta, mas não são suficientes para fazer com que a receita orçamentária total cresça. Então, esse é o primeiro destaque que eu queria fazer. Na próxima tabela, isso que eu acabei falando aqui fica mais claro, que ele está com os dados já deflacionados, ou seja, uma queda de 2% na receita orçamentária, um crescimento ainda real de 3,5% das receitas tributárias e uma queda de 3% no ICMS, que é transferência estadual e que é o nosso principal tributo. Segundo o secretário, o grande vilão dessa queda é a redução do repasse do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que representa 30% do total das receitas apuradas. Quero fazer destaque a isso. Aqui está talvez o nosso ponto nevrálgico, a nossa questão mais preocupante. O ICMS é o nosso principal item da arrecadação e ele está apresentando queda em termos reais. Ele é preocupante tanto pela questão do peso que ele tem na arrecadação, mas principalmente porque ele é vinculado, ele é uma transferência estadual. A gente tem pouco poder de ação. Temos algum poder, a gente acompanha a questão do valor agregado, enfim, mas a gente tem pouco poder de ação em relação a esse tributo. Ele está vinculado, de um lado, à conjuntura econômica geral do Estado, não exclusivamente do município, no que diz respeito à arrecadação do dia a dia, e a política estadual, seja de refinanciamento, seja, enfim, de operações de securitização. Então, ele é preocupante também porque a gente não tem total controle sobre ele. A gente tem conseguido compensar, em parte, com as receitas tributárias, mas até por uma questão de proporção, elas são insuficientes para a gente poder ter um ganho real na receita orçamentária. O próximo quadro, ele vislumbra, ele demonstra exatamente o que eu estava falando, ou seja, em termos de participação total da receita orçamentária, a gente tem o ICMS é 30%, enquanto o IPTU é 17%, o Fundeb 11%, a cota parte do IPVA 10% e o ISS 10%. O ISS, eu quero fazer uma ressalva, ele está com uma participação menor no primeiro quadrimestre, porque ele é um imposto regular durante o ano, enquanto outros tributos, como o IPVA e o IPTU, têm um ciclo de arrecadação logo nos primeiros meses, né? A gente acredita que o ISS vai se colocar ainda como o segundo em termos de participação, mas isso durante o exercício. O gestor demonstrou preocupação com o aumento das despesas com o pessoal. Houve um crescimento significativo nesse primeiro quadrimestre, ou seja, a gente cresceu 9,3% do gasto, tá, do total das despesas orçamentárias, em relação a 2014, em relação ao mesmo quadrimestre de 2014, com destaque aí tanto para as outras despesas de custeio, como também para o quadro de pessoal, ou seja, o quadro de pessoal está crescendo a um patamar de 5,7%, que é a nossa principal despesa, e que esse crescimento ele é preocupante, principalmente porque o cenário econômico não é esse. Então, de um lado, eu tenho um crescimento de pessoal em termos significativos, e a nossa receita não está tendo o mesmo desempenho, o que faz com que a luz amarela se acenda com um pouco mais de força, vamos colocar assim. Tudo isso coloca um quadro que eu acho que é um quadro preocupante do município,
que tudo isso acaba rebatendo na capacidade de investimento. Como o gasto de pessoal cresce numa velocidade maior do que o crescimento da receita, a participação vai aumentando. E a participação que a gente tem em 12 meses, ela chega a 50,3%. Ou seja, a gente fechou o ano passado no limite de alerta e esse ano a gente está podendo chegar ao limite prudencial. Então, aqui que vale o destaque, ou seja, medidas no sentido de conter gastos em folha de pagamento, no sentido de gasto pessoal, vão ter que ser feitos ao longo do ano para que a gente possa se manter dentro desse limite. A discussão sobre gastos com o fornecimento de água no município foi um dos destaques da audiência realizada pela Secretaria de Finanças. O secretário André Castro apontou que o débito do SAAI com a Sabesp fez saltar o nível do endividamento do município. A gente se mantém na líquida num patamar de 85%. O limite da LRF é de 120%, ou seja, a gente está absolutamente dentro do cumprimento. Vale destacar, até porque quando a gente viu lá no quadro, que pelo porte de Guarulhos é um município que tem porte de capital. Outras capitais de menor porte, de menor peso econômico que Guarulhos, têm limite de endividamento de 200%. Então, isso também, ou seja, quanto maior a cidade, maiores são os desafios. Por isso, a LRF faz uma distinção. Só que ela não faz por tamanho, ela faz pelo fato de ser capital. E isso acaba distorcendo o município. Isso é uma discussão. Por que Guarulhos, que é maior do que várias capitais, porque tem mais competência, não pode ter um limite de endividamento maior. Destaco também que esse endividamento ele vinha controlado até 2013, com descendência, e em 2014 ele deu um salto. Isso é fruto exclusivo de um único problema, é uma briga institucional entre a Sabesp e o SAAI pelo preço da água no atacado. Um único precatório fez com que a gente tivesse um salto. A coisa só não foi dramática porque o município tem um porte e um tamanho capaz de assumir isso sem estourar a lei de responsabilidade fiscal. O vereador tucano Gilvan Passos questionou o secretário sobre o preço cobrado pelo SAAI para o fornecimento de água. É do conhecimento do senhor quanto que o SAAI paga para a Sabesp o metro cúbico da água? E quanto se vende para a cidade? Porque eu estive na Sabesp e eu peguei esses dados. Então, por exemplo, se compra muito mais barato do que se vende para nós, por exemplo, como morador. O senhor, eu, o vereador Paulo Sérgio, o vereador Geraldo Celestino. Eu estive com o superintendente do SAAI e ele me disse que esta diferença era de investimento, que se compra por um X, inclusive eu já pedi para a minha assessoria já providenciar a resposta da Sabesp, que exatamente eu perguntei quanto que a gente compra, quanto que a cidade de Guarulhos compra, quanto que ela paga e quanto é vendido para nós. E a gente vê uma diferença nisso muito grande. E o superintendente me justificou que essa cobrança era de investimentos. Na sequência, o vereador Geraldo Celestino, também do PSDB, reforçou o problema da dívida com a Sabesp. Não paga a Sabesp, Se o governador é um pouco maleável, hoje o município o Estado já teria assumido o SAAI. Porque ele pode juridicamente, mas o governador tem jogo de cintura, está conversando, está tentando aí uma questão de uma administração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, tripartite, como fala, funciona, Sabesp, Prefeitura, a Sabesp é capital aberto, tem iniciativa privada também na Sabesp. Então, hoje a situação do município é preocupante. André Castro criticou os elevados preços de venda de água cobrados pela Sabesp. Essa briga do preço da água no atacado é uma briga que ela deve durar mais de 20 anos. Obviamente que existem outros débitos, o vereador tem razão, de outros tempos e débitos atuais, mas esse detalhe não me cabe, eu não tenho esse detalhamento do caso específico aqui, daí teria que ser uma conversa específica com o pessoal do SAAI. Mas no que diz, do ponto de vista assim, o Estado, a Sabesp, ela deve cobrar algo em torno de, o preço hoje deve estar em torno de 1,60, 1,70 metro cúbico.
O preço do varejo do metro cúbico aqui deve estar em torno de R$ 2,00 aproximadamente, etc. e tal, R$ 2,30, o preço médio. Você tem que escalonar ele nas várias faixas. Mas se a gente descontar o volume que é perdido na distribuição, eu não vou nem colocar na conta aqui o que o SAI perde, que eu sei que é um pouco maior do que a Sabesp. Eu vou colocar o número que a Sabesp diz que tem, que muita gente desconfia que não. É algo em torno de 35%. Então, se a gente colocar 35% nessa presa, só o preço da água no atacado, ele vai ser maior do que o preço da água no varejo. Essa tarifa da Sabesp, ela sufoca todos os municípios. Não é um caso único o caso de Guarulhos. Todos os municípios que compram água da Sabesp, ela tem um monopólio, ela cobra o valor que ela quer, não tem critério para fixação, por isso é uma briga judicial. Então, essa briga é uma briga histórica, é uma briga que está colocada aí e não é uma questão exclusiva do município de Guarulhos. Obviamente que você só sai de uma briga dessa que deve durar mais de 20 anos negociando. Então, assim, tanto por iniciativa do governador como iniciativa do prefeito, foi estabelecido um processo de negociação. Mas essa briga é uma briga histórica, e aí eu queria corrigir somente esse ponto, vereador. Assim, o preço que a Sabesp cobra para vender água no atacado é escochante, sim. E Gilvan Passos apresentou taxas de venda de água da Sabesp em 2014. Em junho de 2014, secretário, nós tivemos ali na Sabesp, e a Sabesp nos informou que a tabela de preço que ela tem para todos os municípios é 1,47 por metro cúbico de água. Hoje não, o SAI paga há anos para a Sabesp, e aí é uma das brigas que o senhor relata realmente, só paga 0,81. Então, olha só, compra-se por 1,47. Vende-se para nós por 0,81, vereador Geraldo. Então, quer dizer, o SAI paga 0,81 e para nós, hoje, ele já está vendendo o metro cúbico por 1,57. De 10 metros até 15, 1,57. Então, assim, olha já a diferença. Isso é logicamente, e quero deixar bem claro para o senhor, que o senhor deixou bem claro na sua resposta, que isso é algo ali do SAI, que o senhor depois só recebe os números tal. Não estou questionando aqui para que o senhor possa dar esse dado, não, eu só quero informar que nós compramos, a Sabesp vende para nós por 1,47, nós pagamos 0,81 e vende-se para a população por 1,57. Isso sem o esgoto que o vereador Geraldo Celestino bem disse aqui. Então, eu acho que também concordo com o senhor, esse nosso problema de água aí não é só a escassez, aí a falta de chuva, investimentos também, tanto do governo do estado como do município, porque se nós pegarmos também o que foi que o município fez em prol da nossa cidade para sanar isso aí também, infelizmente é zero. Se eu pago 1,47 a água e vendo a água 1,57, eu tenho uma margem de 10 centavos. E meu custo maior está na distribuição e não na produção. Então, por isso que eu só posso pagar 0,81 e por isso que eu tenho a briga na justiça, porque se eu pagasse 1,47, eu não teria como prestar o serviço de distribuição. Essa é a briga, os números estão certos, essa é a briga, porque só de perdas, se eu trabalhar com perdas da Sabesp, esse 0,81 só de perdas dá um terço de 0,81, vamos colocar aqui 25 centavos, a água chega, o custo da água, o custo de produção da água na porta da residência, ele chega a 1 centavo 0,5, tá certo? E só que todo o custo de distribuição, manutenção, ampliação, então, obviamente que eu tenho que vender água a 1,57, eu acho que até um pouco maior, eu acho que não é o preço médio deve ser até um pouco mais, mas assim, eu tenho que ter essa margem para poder fazer os outros investimentos no município. Então, assim, se eu pagasse 1,47, estava inviabilizado a prestação do serviço no município. Por isso que eu estou falando, essa equação é comum não só em Guarulhos, em todos os municípios, e por isso que tem a briga é essa, mas corroborar aqui os números do vereador e ratificar, e achei ótima colocação. O que vale aqui é a gente se preocupar para resolver o problema, e eu acho que em região metropolitana, a visão do compartilhamento, de ter uma ação conjunta entre Estado e município, a solução está por aí, não tem outro caminho.
O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa ressaltou diferenças entre orçamentos apresentados e receitas obtidas e perguntou se há expectativa de aumento de tributos. Nós observamos que no exercício de 2014 havia uma previsão orçamentária de 3 bilhões e 400 e alguns milhões. E nós tivemos um déficit na sua arrecadação, não atingindo esse número, e sim alcançando os 3 bilhões, significa estimado em 3 bilhões e 400 e alguns números, e alcançamos 3 bilhões 210 na arrecadação. Eu vejo que nós aprovamos para 2015 um orçamento estimado em 3 bilhões e 700 e alguns números de milhões. Nós observamos que até a presente data, o comportamento que teve da arrecadação até então dá uma diferença de 196 milhões na arrecadação, um déficit de 196 milhões. A pergunta que eu faço é: se até a presente data, que no início dos anos que nós observamos que há uma arrecadação maior, não houve um crescimento substancial que nos sinaliza uma arrecadação de 3 bilhões e 700 milhões. Pela projeção, acreditamos que deva atingir 2 bilhões 400 e alguma coisa. Eu pergunto, de que forma, se existem planos, projetos, para que a gente possa haver um equilíbrio, né? E se há previsão de taxação de aumento de tributos para que o município já esteja em alerta em relação a isso aí. Fica parecendo que os dados são divergentes, né? Os 3 bilhões e 400, os 3 bilhões e 700 com relação a... Veja, eu apresentei aqui a receita corrente líquida. Quando você fala do orçamento, além da receita corrente, tem as receitas de capital. E aqui eu queria colocar, e aí dividir também responsabilidades, né? A tradição na elaboração do orçamento no município de Guarulhos é fazer com que você tenha uma quantidade de operações de crédito potencial, receitas de capital, e que ao longo do tempo eles não vêm realizando. O número que o vereador colocou aqui está certo, mas assim, e não é que o meu esteja errado, é que eu tirei do foco as questões de capital, porque as questões de capital são assim: se a operação se concretizar, você vai ter o recurso e vai ter o gasto. Se a operação não se concretizar, você não tem o recurso e também não tem o gasto de capital. Por isso que o nosso investimento cai, porque você teve pouco financiamento. Seria razoável, aí falando assim, mas assim, aí eu também não quero, aí é uma questão que também é uma avaliação até do legislativo, o executivo. Seria razoável ter um orçamento com operação de créditos mais realista? Eu acho que sim, eu acho que a sugestão é muito bem-vinda. Eu acho que um orçamento que faça um critério mais pente fino nas operações, ele vai ficar com um orçamento mais preciso, mais próximo da realidade. Ele acaba dando uma visão enganosa quando eu falo que é 3.700 e depois ele não vai chegar a isso. Só que ele é automaticamente cortado. Agora, essa é uma discussão pertinente que vocês estão iniciando agora. Ou seja, já foi apresentada a lei de diretrizes, agora vai ser apresentada a lei orçamentária. Eu tenho me esforçado no intuito e colocado, mas como recomendação, a decisão sobre orçamento não é minha. Eu tenho responsabilidade, eu tenho que ver o resultado da fiscal, mas não orçamento. Eu acho que essa é uma discussão pertinente para casa. Ou seja, em vez de ficar falando que vai obter e vai trazer e depois ver isso frustrado, por que não se colocar um orçamento mais justo? Essa é uma discussão que tem que ser tratada no executivo com o legislativo. Mas da minha opinião pessoal é que eu acho que cabe sim, Paulo Sérgio, uma avaliação mais crítica das operações de capital.